O movimento de projéteis, o movimento em duas dimensões, é aquele em que o objeto se desloca e eu preciso das coordenadas x e y para conseguir localizar o objeto. E ele faz um movimento como esse aqui. Aqui, um exemplo de movimento de projétil terra-terra, porque ele começa na Terra e termina na Terra. A gente pode ter também o ar-terra, quando eu tenho um objeto saindo de um ponto mais alto e indo para a Terra, ou terra-ar, quando eu quero atingir algum alvo num ponto um pouquinho mais alto. Tá? A terminologia usada no movimento de projéteis, ela é antiga e baseada numa coisa que era chamada de balística. Tá? Por que balística? Porque do mesmo jeito que quem lança um projétil, aqui no caso da figura um jogador de golfe, né? O que que você ajusta? Você ajusta a velocidade de lançamento e o ângulo. E isso era exatamente o que se podia ajustar num canhão antigo, né? A velocidade era a razão entre o peso do projétil e a quantidade de pólvora, e o ângulo de lançamento, o ângulo de inclinação do canhão. Então acaba sendo uma... Se vocês verem algum dia os livros antigos, por exemplo, os originais do Galileu, o maior dos livros do Galileu é o de balística, porque isso daqui era uma coisa que tinha uma aplicação bélica muito rentável para esses caras aí do passado, né? E ele nada mais é, quando a gente despreza o atrito, que uma mistura de um movimento retilíneo uniforme no eixo x, porque ao longo do eixo x a velocidade não se altera em todo o movimento, quando a gente despreza os efeitos da resistência do ar, e no eixo y, o movimento de queda livre, onde o objeto sobe sendo puxado para baixo pela Terra, para de subir e depois desce sob a ação da mesma aceleração, que é a aceleração gravitacional. Então, uma mistura aí de dois movimentos que a gente já viu. Tá? Aqui nesse outro slide, a gente vê um detalhamento. Tá? O tempo inteiro a velocidade Vx ela não se altera, e a velocidade vertical, o componente y, ela vai encolhendo na medida que o objeto sobe até zerar, e depois ela volta aumentando o módulo, porém com o sentido para baixo, tá? Invertendo, portanto, aí o sentido do movimento. Em termos matemáticos, como é que a gente vai tratar isso? Como eu disse que é uma mistura do movimento retilíneo uniforme com o movimento de queda livre, tá? Então, no eixo x, o que a gente tem? Um movimento com velocidade constante. A coordenada x, então, é dada desse jeito, tá? Já no eixo y, a gente tem um movimento, como que a gente viu na aula passada, um movimento de queda livre, com aceleração constante. Então, ao invés de 3 equações, a gente vai ter 4, 3 delas relacionadas ao movimento vertical e uma delas relacionada ao movimento horizontal. O único detalhe é que aqui, o que a gente chama de V0x e V0y são as componentes da velocidade, tá? Então, quem é o V0x? É a velocidade de lançamento vezes o cosseno do ângulo de lançamento. E a velocidade... Esse x ele não ficou muito bom, não. Vai confundir com o x da coordenada. É melhor usar o ponto aqui, tá? Então, V0 vezes cosseno de θ, e o V0y é a velocidade vezes o seno do ângulo de lançamento, tá? Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Nenhuma? Por enquanto não, professor. Tá. Então vamos ver um exemplo, que a melhor maneira de trabalhar isso aqui é com exemplos. Ó. A gente vai lançar um objeto com velocidade de 30 metros por segundo,
formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. E aí o que a gente vai calcular? A altura máxima que esse objeto atinge em relação ao solo, o alcance dele, o alcance aonde ele chega, né? E quanto tempo o objeto demora para fazer esse movimento. Então, vamos trazer esse exemplo aqui para o whiteboard, ok? Professor, Sim? sempre o ângulo vai ser positivo ou vai ser influenciado o sinal negativo também, dependendo do lado? Não, nesse caso o ângulo é positivo, né? Porque olha só, a partir do texto que a gente leu, vamos tentar imaginar o movimento e desenhar, que é super importante, tá? Ler o texto e entender o movimento. Está aqui o solo, tá? O objeto vai ser lançado com uma velocidade assim. Então, o ângulo entre o lançamento e o solo, que é o ângulo de lançamento, ele vai variar de 0 graus, que seria um movimento só horizontal, até 90, que é um movimento de subida e descida. Passou de 90, a gente já pode considerar que o movimento vai ser para o lado de lá. Tá? Um ângulo negativo aqui não faria muito sentido, porque ele estaria aqui para baixo, para a Terra. Tá? Então a gente vai trabalhar sempre com ângulos menores, né, ou até 90 graus. Com 90 graus a gente cai lá no movimento de queda livre, que a gente viu na aula passada, e maior ou igual a zero. Na verdade, igual a zero é um movimento retilíneo uniforme, que a gente viu primeiro, né? Então, na prática, a gente vai trabalhar sempre com ângulos maiores que zero e menores que 90, já que no caso extremo de 0 e 90, a gente vai ter aí 0 graus movimento só ao longo do eixo X e 90 graus só ao longo do eixo Y, tá? No exemplo em particular, a gente tem os seguintes dados, ó. A velocidade de lançamento é de 30 metros por segundo e o ângulo de lançamento é um ângulo relativamente baixo de 30 graus, tá? Então, que movimento vai ser esse? O objeto vai ser lançado aqui do ponto zero, vai se locomover e subir, parar de subir, cair e voltar para a Terra. Tá? Movimento aí de pegar um pedaço de giz ou uma pequena pedra e lançar a partir do solo. Quais são os elementos que estão sendo requisitados lá no enunciado? Ele está requisitando a altura máxima, ou seja, qual a altura do objeto. Deixa eu trocar a cor para ficar mais visível para vocês. Ó. Qual é a maior altura em relação ao solo que esse objeto atinge? E qual é a distância que o objeto vai voltar ao solo medida em relação ao ponto de lançamento? O nosso observador inercial continua aqui no ponto zero e as distâncias são todas medidas em relação a ele. Tudo bem? Até aí? Sim. No caso geral, né, então, o que nós temos de descrição matemática disso? Nós temos que a coordenada x, que é essa distância aqui, ao longo de todo o movimento, tá? Em qualquer ponto desse movimento, nós temos eixo y aqui e eixo x por aqui, tá? Então, ponto a ponto, o objeto tem uma coordenada x e uma coordenada y que localiza a posição do objeto em relação ao observador inercial. Então, no caso geral de um movimento desse tipo, a coordenada x é igual à posição inicial do objeto mais componente x da velocidade vezes o tempo, coordenada y para qualquer tempo, que é igual à coordenada inicial mais v0yt menos 1/2 da gravidade tempo ao quadrado,
Velocidade do objeto, velocidade componente vertical, é a velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo, e ainda a equação de Torricelli, que eu vou fazer ela aqui no canto, tá? Vy² igual a V0y² menos 2 vezes gravidade, posição menos posição inicial. Tá? Então, isso seria o geral para qualquer movimento deste tipo. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho um exemplo, eu tenho um movimento concreto. Isso aqui é geral para qualquer movimento desse tipo. Para este movimento, nós temos esses dados aqui, e ainda que a posição x inicial e a posição y inicial são iguais a zero. O objeto está lá na origem do sistema de coordenadas quando ele é lançado. E aí, usando esses dados do movimento em particular, a gente pode adaptar essas equações para este movimento. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui embaixo, eu vou calcular V0x e vou calcular o V0y, que é quanto da velocidade do movimento é horizontal e quanto dessa velocidade é vertical. Então, V0x, 30 cosseno de 30 graus, e V0y, 30 vezes o seno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, você pode fazer usando a calculadora ou pegar uma tabela, onde ele aparece lá como raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 graus é igual a meio, então 30 vezes 1 meio. Logo, nós temos que a componente horizontal da velocidade é 15 raiz de 3 metros por segundo, e a componente vertical dessa mesma velocidade é igual a 15 metros por segundo. Tá? Com esses dados, eu vou pegar essas equações aqui de cima e vou escrever agora as equações do movimento do exemplo. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vou sair agora do caso geral e vou para o caso específico do movimento que a gente está analisando. Ó. Coordenada x em qualquer instante é igual. Coordenada inicial, 0. Velocidade componente horizontal, 15 raiz de 3 vezes o tempo. Tá? Estou seguindo isso aqui. Coordenada y em qualquer instante do movimento é igual a coordenada inicial, 0 também, V0y, 15, está aqui, vezes o tempo, menos gravidade sobre 2, a gente está usando por convenção o 10 para simplificar a nossa vida, então 5 vezes o tempo ao quadrado. Velocidade y, Vy de t, é igual à velocidade inicial, 15, menos gravidade vezes o tempo, e por último, Torricelli, Vy² igual a 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10, coordenada y, menos coordenada y inicial, que é 0. Então, aqui, as 4 equações que me permitem monitorar todo esse movimento em qualquer ponto, em qualquer instante. E aí, as perguntas que são feitas, elas são referentes a pontos específicos do movimento. Tudo bem até aqui, gente? Alguém perdido? Alguém voando? Eu me perdi na parte da fórmula de Torricelli. Por Tá. que o 15 ali vai ao quadrado? É tipo, Ó, não Torricelli veio de cima? Torricelli é velocidade Vy² igual a V0y² menos 2 vezes gravidade, coordenada qualquer, coordenada inicial. Então, Vy², V0y está aqui, 15. Então, 15 ao quadrado. Menos 2 vezes g, 2 vezes 10. E aí, o y0 é 0, porque ele é lançado da origem.
Por isso que só aparece o y aqui, tá? Ah, entendi. Agora que eu falei assim, caramba, mas cadê o zero, sabe? Daí eu me perdi nessa parte. É. Mas beleza, professor, Na obrigado. realidade, por que que o y, o v aparece ao quadrado? Pense que Torricelli nada mais é que uma mistura dessas duas equações, eliminando o tempo. O que que eu faço? Eu vou substituir por t o valor do t que eu tiro daqui de baixo. Então, o v vai aparecer ao quadrado aqui, tá? É Uhum. por esse motivo que o v é ao quadrado na equação de Torricelli. Ok? Mais Ok, professor, alguém? obrigado. Imagina. Mais alguém? Então, olha só, letra A, ele pergunta qual é a altura máxima do movimento, qual é o valor desse h. Aí a gente está treinando uma triangulação que é super importante na formação de vocês, que é, primeiro, a gente lê um texto, imaginou ele. Como que a gente fez isso? Desenhando. Aí agora a gente pegou, a partir do desenho, identificamos o tipo de movimento e o tratamento matemático que a gente pode dar a ele. Então foi do texto para a imaginação e imaginação mais texto para a matemática. Do texto e da figura, a gente conseguiu intuir, extrair as informações necessárias para pegar essa informação aqui geral e transformar numa equação particular, onde eu tenho 4 equações que tratam deste movimento do exercício. E agora a gente vai misturar essas três coisas para responder as perguntas. Então ele pergunta: qual é a altura máxima do movimento? A altura máxima ocorre quando o objeto para de subir e começa a descer. Ele sobe sem nenhuma alteração da velocidade horizontal, mas com uma velocidade vertical, componente vertical, que ela vai caindo com o tempo. Ó. Vamos pensar nessa equação aqui, ou aqui, tanto faz. Ó. Ele sai com 15 e, à medida que o tempo passa, isso aqui só reduz. Até que ponto? Até o ponto em que ele vai chegar numa velocidade zero. Passou desse ponto de velocidade zero, ele volta a aumentar a velocidade, mas apontando para baixo, a velocidade fica negativa. Então, o VY vai de 15 até zero e depois de zero até menos 15. Tá? Ou seja, a altura máxima ocorre, né? A coordenada y desse movimento vai ser igual à altura máxima quando a velocidade do movimento atingir zero. E vice-versa, quando a velocidade for zero, o objeto está na altura máxima. Tá? E aí, com essa informação, eu olho para as equações, que são minhas ferramentas, os meios que eu vou usar para responder as perguntas, e vou ver qual delas me dá a resposta que eu quero de uma maneira mais fácil, mais econômica, mais rápida. Bom, a única delas que relaciona a posição com velocidade é Torricelli. Então, eu posso usar Torricelli para fazer o seguinte, ó. Quando a velocidade do movimento for zero, 15 ao quadrado menos 20 vezes a posição correspondente à velocidade zero é a altura máxima. Tá? E agora eu posso só jogar esses valores para um lado e para o outro da equação, que eu chego no resultado para h. Tá? Então, ó, 20h é igual a 15 ao quadrado, logo a altura máxima vai ser igual a 15 ao quadrado é 225, dividido por 20, isso nos dá 11,25 metros. Essa vai ser a altura máxima que esse objeto vai alcançar nesta trajetória. Tá ok? Dúvidas? Comentários? Nada? Ok.
A letra C, que é o tempo de voo do projétil, ela é necessária para que eu consiga calcular a letra B. Então, aqui tem uma inversão, tá? Tempo de voo. O que é o tempo de voo? Vamos olhar para o desenho. É o tempo que o cronômetro desse sujeito aqui marca entre o objeto ser lançado, subir, começar a cair e chegar no solo. Então, o tempo de voo é tal que a coordenada y do tempo de voo vai a zero. O objeto sai de coordenada y0 e volta para a coordenada y0. Então, eu vou pegar a primeira das equações que relaciona, a segunda, aliás, desculpa, né? A primeira dos y, né? Que relaciona a coordenada y com o tempo. E eu vou perguntar o quê? Qual o valor do t para isso aqui igual a zero? Né? Então, ó, zero igual, zero de posição igual a 15 vezes o tempo de voo menos 5 vezes o tempo de voo ao quadrado. Ou ainda, 5 tempo de voo ao quadrado é igual a 15 tempo de voo. Como o tempo de voo não pode ser igual a zero, a gente pode simplificar isso aqui. Chegamos então ao resultado que o tempo de voo é igual a 15 dividido por 5, ou seja, 3 segundos. Tá? Então o objeto vai levar 3 segundos para sair daqui, atingir o ponto máximo e voltar ao solo. E aí, a última pergunta, que na verdade aparece no exercício como segunda, fica muito fácil. Ele pergunta o alcance. O alcance nada mais é que a coordenada x para o tempo, para o instante em que o objeto volta ao solo. Então, R de alcance, reach, né, do inglês, é igual a 15 raiz de 3 vezes o tempo de voo. Mas a gente já sabe que o tempo de voo é 3. Então, nós temos que o alcance é igual a 15 vezes 3 raiz de 3. Tá? Ou ainda 45 raiz de 3 metros, ou, fazendo a conta, usando a calculadora, ou usando o valor decimal de aproximação, isso dá quase 78 metros, 77,9 metros é o objeto. Tá? Então, saiu daqui, atingiu uma altura de 11,25 metros e caiu, tocou no solo 3 segundos após o lançamento, a uma distância de aproximadamente 78 metros em relação ao observador. Tá? Ok, moleza, é isso? Então está respondida aí as 3 perguntas do exemplo 1. Tá? Esse slide eu vou postar para vocês e também, claro, a figura lá da lousa, né, do whiteboard, depois eu salvo e disponibilizo para vocês, tá? Vamos ver mais um exemplo disso? Agora, eu não vou mais lançar o objeto do solo. Eu vou lançar o objeto de uma altura de 20 metros em relação ao solo, com também 30 metros por segundo de velocidade, mas formando um ângulo de 0 graus com a horizontal. Vou desprezar o atrito, e aí o que eu pergunto é o alcance e o tempo de voo. Não faz sentido perguntar qual a altura máxima, porque se o objeto foi lançado a ângulo zero, ele saiu já da altura máxima. Né? Vamos tentar interpretar esse texto. Ó.
o objeto sai de uma altura de 20 metros. Então, vamos imaginar aqui um desnível com 20 metros de altura. E o objeto é lançado com velocidade zero. Então, ele é lançado com ângulo zero. Ele é lançado assim. Se eu chutar um objeto em linha reta aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer um movimento assim, né? Ele vai para frente e vai cair. Então, a altura máxima é a altura de lançamento. Se tivesse um ângulo para cá, tudo bem, ele faria uma subida e depois uma queda. Mas aqui não, ele só tem queda, tá? Então, vamos pegar a nossa lousa e tentar aí tratar isso e responder essas perguntas. Então, aqui exemplo 1. Vamos agora para o exemplo número 2. Onde o objeto ele é lançado lá do alto. Então está aqui o nosso desnível de 20 metros. O observador inercial vai ficar aqui no ponto 00, lá na origem do sistema. E o objeto vai ser lançado assim. E vai, portanto, descrever um movimento, que é uma meia parábola até atingir o solo. A distância desse ponto até esse ponto é o alcance, tá? O que nós temos aí? Já imaginamos o movimento, agora a gente precisa levar essas informações aí do texto e da figura para as equações matemáticas. Ó. Coordenada x0 é 0, porque ó, o objeto sai daqui desse ponto. Coordenada y0, y inicial, não é mais 0, é 20 metros. Ângulo de lançamento, 0 graus. E aí, opa, esse 0 ficou parecendo mais um 6, né? 0 graus. Velocidade x é igual a velocidade de lançamento, V0, cosseno do ângulo de lançamento, cosseno de 0. V0y, V0 vezes o seno do ângulo de lançamento. O ângulo de lançamento foi 0 graus e a velocidade de lançamento foi 30 metros por segundo, tá? Então, como é que fica? V0x, cosseno de 0 é 1. Então, V0x é igual a 30 metros por segundo, como a intuição nos mostra. Seno de 0 graus é 0. Então, V0y é igual a 0. O objeto sai sem nenhuma componente vertical da velocidade. Como é que vão ficar as equações do movimento? Vou escrever de novo as equações gerais, tá? Equação geral diz isso aqui, x de t igual a x0 mais v0xt, y de t é igual a y0 mais v0yt menos metade da gravidade tempo ao quadrado, vy em qualquer t, v0y menos gravidade vezes o tempo, vy ao quadrado igual a v0y ao quadrado menos 2g, coordenada y menos coordenada y inicial. Beleza. Vamos colocar nestas equações gerais agora o resultado não, os dados do problema deste movimento em particular. X de t igual, x0 é 0, v0x 30, então 30 vezes t. Coordenada y, y0 não é 0, é 20, v0y é 0, e a aceleração 10, então fica menos 5t ao quadrado. Vy, 0, menos 10t, e Vy ao quadrado igual V0y ao quadrado. V0y é 0, então aqui 0.
Então, menos 2 vezes 10, 20, y menos 20, que é a coordenada y inicial. Então, estão aí as 3 equações, as 4 equações que descrevem esse movimento. Quero calcular o tempo de voo e o alcance. De novo, lembrando, tempo de voo corresponde ao instante em que a coordenada y vai a zero. Então, eu vou precisar dessa equação aqui, tá? Quando a coordenada y for zero, 0 é igual a 20 menos 5, tempo de voo ao quadrado. Logo, 5 vezes o tempo de voo ao quadrado é igual a 20. Tempo de voo ao quadrado é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4. Portanto, o tempo de voo, raiz de 4, que é igual a 2 segundos. O objeto vai demorar 2 segundos para chegar aqui a uma certa distância do observador inicial. Como é que eu posso calcular essa distância? Simples também. O alcance nada mais é que a coordenada x no tempo de voo. Logo, o alcance vai ser igual a 30 vezes o tempo de voo, que é igual a 2, então 60 metros. Ou seja, o objeto vai demorar 2 segundos para sair lá de 20 metros de altura e chegar aqui no solo 60 metros à frente do ponto de lançamento. Tá? Belezinha, fácil. Mais ou menos. Razoável, professor. Oi? Razoável, não Razoável? muito difícil, mas também nem muito fácil. Tá bom, então vamos praticar um pouquinho. Eu vou liberar uma lista aqui para vocês fazerem, para vocês começarem a fazer agora. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Lista 5, tá? Eu já vou colocar ela aqui no ar para vocês. Só um minutinho. Tá, então vocês têm aqui o primeiro exercício. É um objeto lançado com 50 metros por segundo, formando 30 graus com a horizontal. E aí, muito parecido com o que a gente fez, né? O que ele pede? A altura máxima, alcance e tempo de voo. Depois ele muda a velocidade para 60 e coloca 60 graus. E o último, o objeto é lançado não de 0, mas de 15 graus, com 30 de velocidade e um ângulo de 60, e aí ele vai subir, voltar e atingir o solo. São só 3 exercícios, eu acho que dá tempo de fazer hoje, mas vamos ver aí o time de vocês para fazerem o exercício, tá? Enquanto vocês vão lendo, deixa eu puxar a lista de presença de vocês. Professor, Sim? eu tô com uma dúvida aqui. Para eu achar o tempo de voo, por que eu coloco que o yt é igual a zero? O tempo de voo ele é caracterizado como o tempo que demora para o objeto chegar no solo. Ou seja, para a coordenada y ser zero. Ah, entendi. Né? Tá bom, Tanto obrigado. aqui quanto aqui. Ó. Por exemplo, o que caracteriza o tempo de voo? Tem 2 instantes em que o objeto passa pela coordenada y igual a zero. Um é o lançamento, que é t0, e o outro é quando ele volta para o solo. Uhum. Tá? Beleza, obrigado, professor. Nada.
Pessoal, só lembrando a vocês, ó, que lá na nossa equipe do Teams, tá? No canal Cinemática Arquivos, vocês têm aí todas as aulas, né, de cinemática. Então, por exemplo, a aula da semana passada, que é a da Livre, está aqui. A aula de hoje, movimento de projéteis, tá? O movimento retilíneo uniformemente variado, movimento retilíneo uniforme, são os arquivos PDF, esses são os slides. Os PNGs, que são arquivos de figura, são as lousas, né? Então, por exemplo, essa lousa com os exemplos que eu acabei de fazer aqui, eu gravei e eles aparecem aqui, tá? Sempre com a data do dia em que a aula foi dada. Então, a aula de hoje, 14 de abril, na semana passada, 7 de abril, depois 31 de março foram 2 lousas, tá? E assim por diante, tá? Então, fica tudo disponível para vocês aqui no Cinemática da Partícula, Arquivos, tá? E as gravações das aulas, vocês vão achar sempre aqui no canal geral. Vocês têm aqui um link para o YouTube, tá? Que vai direto para a playlist Física 1 e tal, onde estão todas as gravações das aulas. Opa, isso não deveria estar aqui, isso está errado. Entrou no lugar errado isso aqui na playlist, tá? Mas tem todas as aulas aqui, tanto de física experimental quanto do laboratório, para quem faz aula comigo, né? Quanto as aulas de teoria, todas nesse canal, na playlist Física 1 Unital, tá? Professor, Sim? para mim, eu não faço física experimental na turma do senhor, mas daí fica parecendo para mim uma atividade atrasada na pasta do senhor. Isso não interfere, não, né? Não, não, porque na verdade eu tenho que tirar você lá da turma. Eu acabei não tirando semana passada, Larissa, né? É que eu queria tanto que você fosse minha aluna que eu esqueço de tirar. Eu vou fazer isso agora. Eu também, professor, mas não deu, né? Troca, pede para trocar. Mas a aula da Maria Luísa é muito boa também. Pronto, não tá mais, Larissa. Com muita dor no coração. A Bianca hoje tá tão quieta que eu tô desconfiado que ela não tá na sala, que ela só ligou e saiu. Eu tô aqui sim, professor. Nossa, o que que aconteceu que você tá tão Nossa, mas eu tô quietinha hoje? tão cansado, senhor tem noção. Trabalhando Hoje, muito. hoje eu trabalhei bastante tive que terminar uma lista de pré-cálculo. E aí, eu até tava falando com um colega, hoje eu tomei café da manhã e almocei, não deu tempo de fazer mais nada. Hoje foi Gente. puxado. Mas você tá trabalhando em casa ou tá trabalhando Em casa, em casa? Eu acho que a gente trabalha mais no remoto, viu? nossa, pior, viu, professor? Ontem, por exemplo, eu tive um dia que foi surreal. Tinha aula de manhã, então 4 aulas, normal. E aí eu tenho uma atividade que eu apresento umas palestras e capacitações para unidades espalhadas pelo estado, né? E eu sempre faço uma agenda com a secretária para que não ocorra mais de uma por dia, mas ontem não teve jeito, então teve um curso à tarde e outro à noite. Ou seja, eu dei aula de manhã, de tarde e de noite. Foi um massacre, né? Pois é, assim, eu imagino que quando a gente, imagino não, né? Sei que quando a gente trabalha fora, né, você precisa ir almoçar em algum lugar. Quando você não vai no seu serviço, você vai para algum lugar almoçar, ou para sua casa, né? Esse deslocamento dá uma espairecida as coisas, mas quando você tá em casa, você vai da sala para a cozinha, almoça, volta para a sala, tipo, pro escritório, Sim. senta, trabalha. Nossa, é pior ainda. O fato de você não mudar de ambiente, né, você não sai de dentro de casa, ele é muito cansativo. Ele torna... É o problema que
as pessoas que moram em casas muito pequenas, né, tipo kitnet, elas vão muito para a rua. Por quê? Porque a pessoa não aguenta ficar no mesmo espaço físico muito tempo. O negócio vira prisão, né? Então, são pessoas que têm muito hábito de sair de casa. Isso é um fato conhecido, né? E essa coisa de a gente não sair de casa para trabalhar, o trabalho está dentro de casa, é meio que loucura, porque você não desliga, né? Acaba sendo muito cansativo. E sem contar que, assim, você está em casa, alguém liga, putz, já que você está em casa, manda um relatório para mim. Fulano, putz, manda aquela planilha que ficou faltando. E quando você vê, você trabalhou o dia inteiro, não descansou, misturou lazer com trabalho e... terrível. Tem a vantagem que você trabalha mais à vontade, porque está em casa, mas trabalha-se mais, sim, muito mais tempo. Pois é, tem dia que eu acabo indo até a hora que eu aguento, assim, e no final de semana mesmo, assim, eu fui até. Comecei cedo e fui até a hora que eu aguentei trabalhando. É, Mas, nossa, hoje eu tô quebrada de verdade. tá bom. Então, atendendo a Bianca, eu vou ficar aqui com vocês até o final da aula, mas não vou corrigir o exercício hoje, tá? Se você quiser sair e terminar depois, pode terminar também. Quem estiver na mesma situação, eu fico aqui para tirar dúvidas, mas a gente faz a correção no início da próxima aula, então. Nossa, professor, valeu mesmo, mesmo, mesmo. Tá E aí, bom? pode postar ele até a próxima aula ou não? Sim, sim, eu deixei aberto aí até a próxima aula, na verdade, daqui a 15 dias, né? Semana que vem é É, feriado. Eu e deixo ele aberto até a próxima aula, não tem problema, tá e bom? tem que postar a resolução dele? Posta no Eva ou posta Não, tudo no. aqui, tudo pelo Teams. Ah, tá. Se eu não achar o lugar de subir, eu dou um toque. Tá bom, pode avisar sim, Então tá bom. tá bom? Obrigada, professor. Nada, imagina, descanso, tá? Obrigada, tchau. Boa Tchau, noite. boa noite. Nossa, professor, salvou mesmo. Tô até agora aqui fazendo relatório da obra de hoje. Vou continuar então e semana que vem eu posto também. Tá bom, Obrigada, viu? tá bom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda uma mensagem pelo chat aqui da equipe que eu respondo. Olha, todo dia eu dou uma olhada, ou pelo menos a cada 2 dias eu dou uma olhadinha, tá bom? E eu vou deixar aberto até a outra semana para que vocês tenham tempo aí de fazer isso com calma. Perfeito. E essa aula ficou salva? Porque eu vou precisar assistir ela depois. Eu vou parar a gravação agora e aí eu posto lá no canal do YouTube. Ótimo. Aí depois eu assisto certinho com calma, porque eu tava até agora sem dar muita atenção. Tá bom. E vou continuar trabalhando aqui, depois eu assisto e faço esse Tá exercício. bom. Aí, Então, se você obrigada, tiver viu? dúvida, a gente tira pelo chat ou no início da próxima aula, tá? Beleza, obrigada, professor. Boa noite. Nada, boa noite. Ô, professor, Sim? na 2 eu fui montar as equações para ficar mais fácil e eu tive um empecilho. Eu peguei e fiquei com dúvida. No caso, na hora que eu fui substituir a segunda equação do yt igual a y inicial mais velocidade y no tempo t, o que eu fiz? Eu cheguei no resultado VOY do seno, cheguei em 30 raiz de 3. Certo. Daí eu vou substituir ele. Daí quando eu substituir, eu cheguei no y, eu coloquei ele como 0. Y0 é 0, isso. E na hora que eu substituí o t, eu coloquei 30 raiz de 3 menos
Não, cuidado, é 15 raiz de 3, né? Porque é 30 raiz de 3 sobre 2. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada então, professor. Ó. Porque no exercício 2, o meu No exercício 60... 2, espera aí. Deixa eu baixar aqui. Tá. O 2 não. O 2 é com ângulo 0, tá? Deixa eu puxar ele aqui, peraí. Olha só. Você tem agora o número 2, né? Da lista. Aham. Número 2 da lista, ele diz o seguinte: velocidade de lançamento 60. Certo. O ângulo de lançamento 60 também. Então, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, tá? Então, o V0x é 60 vezes 1 meio, 30 metros por segundo. O V0y, que é o 60 vezes raiz de 3 sobre 2, tá? Dá 30 raiz de 3. Né? Tem razão, eu falei 15, está errado. Então, como é que vão ficar as equações? Ó? X de t igual x0 é 0, V0x é 30 vezes t. Y0 é 0, V0y é 30 raiz de 3 vezes tempo menos 5t ao quadrado. O Vyt é a velocidade y inicial, 30 raiz de 3, menos aceleração, vezes tempo. E o que gera muito erro é o Torricelli, tá? Porque ó, Torricelli é V0y ao quadrado. Então, 30 raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes 10y. Aí aqui um cuidado, tá? Que às vezes é falta de atenção mesmo, ó. Quando eu pegar esse resultado aqui, 30 ao quadrado, 30 raiz de 3 elevado ao quadrado, destacar só isso aqui é 30 ao quadrado vezes a raiz de 3 ao quadrado. 30 ao quadrado, 900, tá? Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, isso aqui vai dar 2.700. Já até achei onde eu errei. Cheguei nessa parte e eu só fiz pro 30. Esqueci de tirar o 3 da raiz. Ah, tá. Tá. Apesar de não estar correto, é um erro comum, tá? Uma desatenção. O que confunde muito é o seguinte, ó. Seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, porque eles somam 90 graus, tá? Ou seja, é igual a 1 meio. Já o cosseno de 60 graus, ele é igual ao seno de 30 graus, que é igual seno de 30, cosseno de 60, ok. Troquei as bolas aqui embaixo. E repeti, né? Por outro lado, o cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. E no 45, seno e cosseno são iguais. Então, seno de 45 igual ao cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2, tá? A tabelinha aí do seno e cosseno de 30, 45 e 60. Tá? Anotar aqui para deixar na manga já. É. Porque
Improvisei aquela tabela que a gente aprende na escola, né? Daí, melhor essa aí já. Aqui é mais fácil de você lembrar, porque na verdade você só precisa lembrar de 3 valores, né? Verdade. Professor, Sim? esse exercício que você fez com o Lucas é o 2 da lista, né? Não cheguei a fazer, só escrevi as equações. Eu acho que a velocidade inicial é 40 metros por segundo, não 60. Só para dar uma olhadinha ali. Não, enunciado é 60. 60, na minha tá 40 aqui no Teams. Tem alguma coisa Um errada. projétil é lançado com uma velocidade inicial de módulo V0 40 metros por segundo, a qual forma um ângulo de Eu acho que 60 pegou graus. um exercício errado. Observa que eu coloquei uma lista, removi e depois Ah, coloquei tá. essa outra no formato. Ah, não, eu tô na antiga. Ah, não. Aquela outra fica muito ruim. Essa daqui é só clicar para responder. Fica Ah, mais tá. fácil. Eu vou fechar ela então e abrir Isso. essa aí. Tá? Tá bom. Obrigado, professor. Imagina. Professor, Sim? Alô? A minha dúvida é sobre os trabalhos que tá ali. O trabalho do pêndulo é aquele de laboratório, né? Isso, pêndulo é só para quem faz experimental comigo. Sim, mas por que ele tá atrasado? O senhor disse que era para daqui 2 semanas ainda. Parece como atrasado, então tá com a data errada, eu só troco, não tem problema. Ah, tá. E sobre o trabalho de hoje, tem que entregar no Teams, só que aonde que tá aparecendo que pra mim não aparece nenhum lugar de entregar o... Você precisa vir aqui em trabalhos. Sim. E aí vai aparecer. Opa, eu fui em todos os trabalhos. Dentro da equipe, você tem aqui no canal geral trabalhos, tá? Aí tem atividade 2, 3, 4 e essa é a 5, movimento de projéteis. Conseguiu? É o Clóvis ou é o Lucas Isso, que está com... sou eu consegui, professor. Obrigado. Tá, nada. Tá, os trabalhos, eles só aparecem no canal geral, tá? Eles estão todos aqui. Os canais, eles têm as atividades, os vídeos e tal. Mas a aba trabalho, ela só aparece nesse canal geral. Obrigado, professor. Professor, o senhor poderia voltar na lousa para mim terminar de anotar aquela tabela, por favor? Ah, claro, claro. Tá aqui. Obrigado, professor. Imagina. Professor, eu não estou conseguindo resolver a 3. Eu sei que a velocidade agora mudou, ele me deu um valor de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu coloco na tela aqui. A altura de 15, porque antes a gente não tinha, era nula, né? Isso. Aí agora é só eu trocar, só que não tá batendo o valor. Trinta, 60, 15 metros. Tá. A situação do terceiro... Imagina um jogador cobrando lateral. Tá? É aquilo que está acontecendo. O objeto sai de uma altura de 15 metros, então a gente tem aqui, ó. Imagina assim, um desnível de 15 metros, tá? E o objeto é lançado formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então a horizontal está aqui, né? Uma linha imaginária paralela
a superfície da Terra, e o objeto vai ser lançado assim. 60 graus de ângulo e 30 metros por segundo de velocidade. O que vai acontecer? Ele vai subir, atingir a altura máxima da trajetória, descer, ele passa pelos 15 metros de lançamento e vai continuar descendo, formando uma parábola, não esse caminho de rato que eu fiz aqui, né? Até atingir o solo, tá? Em termos de equação, o que vai mudar? A gente vai continuar colocando o observador inercial aqui, no 0, 0, e as equações vão ficar assim, ó. X de t igual x0 é 0, v0x vai ser o 30 cosseno de 60 graus, que é 1/2, vezes o tempo. y0 é 15, mais v0y é o 30 seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, vezes o tempo, menos metade da aceleração, tempo ao quadrado. Vy de t, v0y, então o mesmo 30 raiz de 3 sobre 2, menos gravidade vezes tempo, e Torricelli, Vy ao quadrado, aí entre esse cara aqui ao quadrado, né? 30 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, y menos 15, que é a posição inicial, tá? Foi isso que você não conseguiu fazer ou foi responder a partir disso que você teve dúvida? Ah, não, eu coloquei errado esse YT aí. Tá. Eu não fiz somando. Tá. Então ficaria, ó, já fazendo os cortes aqui, tá? As equações que você vai ter são essas aqui. X de t igual a 15t, y igual a 15 mais 15 raiz de 3t menos 5t ao quadrado. O Vy de t, 15 raiz de 3 menos 10t. E Torricelli, Vy ao quadrado, ó. Aqui 30 dividido por 2 dá 15, tá? 15 ao quadrado dá 225. E raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, isso aqui vai dar 675, tá? Menos 20, y menos 15.